Rádio Novelo. Novelo. A convidada de hoje é corajosa, engenhosa, despachada, inteligente e divertida. E ela também vai detestar que eu esteja dizendo isso tudo, porque ela também é modesta e não gosta de contar vantagem. Mas como não é ela que está contando vantagem, mas sim eu posso dizer o que eu quiser. Ela é a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. São delas as matérias onde a gente fica sabendo sobre as várias guerras e conflitos pelo mundo. E, ultimamente, não tem faltado conflito, né? Nunca falta, aliás. Ela começou como repórter de cidades no Estadão, acabou se tornando correspondente do jornal em Washington, depois foi para a Folha e começou a cobrir conflitos meio que por acaso, porque fala outras línguas, gosta de viajar e, como eu disse no início, é despachada pra caramba. Ela cobriu confusões no Iraque, no Afeganistão, na Síria, no Líbano e na Ucrânia. Cobriu a epidemia de ebola em Serra Leoa, a epidemia de Covid no Brasil, várias eleições aqui e nos Estados Unidos. Fez revelações sobre as táticas eleitorais do Bolsonaro e seus aliados, que lhe custaram uns bons anos de perrengue e até uma ação contra o ex-presidente por danos morais que ela ganhou. Eu queria saber dela como isso tudo aconteceu, como ela se tornou essa repórter que é mandada para tudo quanto é rolo global e como ela faz para cobrir essas coisas. A ideia que a gente tem de correspondente de guerra, ou pelo menos a que eu tenho na minha cabeça de ver em filme, é a de um homem meio cínico, sentado no bar de um hotel semi-destruído, tomando uísque e vaticinando sobre o mundo em que a gente vive. E a Pata, como ela é chamada pelos amigos e colegas, não é nada disso. Para começar, ela não é homem. Segundo, ela não é cínica. Terceiro, como você vai ver, ela não vaticina sobre nada, nem sobre ser correspondente de guerra. E assim, eu tenho um preconceito da pessoa que fala, eu cubro guerras. Ninguém cobre guerra, todo mundo cobre qualquer coisa, né? Você é repórter, esse negócio de falar, eu sou correspondente de guerra, sei lá. E outra coisa, essa coisa muito... pessoa se botar como protagonista, se achar importante, falar, estive lá e sobrevivi à bomba. Tipo, mano, não, cara, você ficou lá 15 dias, voltou pra sua casa, no ar-condicionado. Então, eu acho muito mais legal e real você contar que é um puta de um perrengue, entendeu? Não tem nada de... É uma matéria como qualquer outra, só que é mais perrengue, só isso. É. Como é que você começou, assim, a fazer isso? Tipo assim, a primeira vez que te mandaram para uma guerra, ou você que pediu para ir, ou para uma zona de conflito, qual era? Era que país? Então, tem duas coisas. Tem a coisa edipiana. O meu pai, que é jornalista, ele era fotógrafo e ele cobriu, ele foi sequestrado na Guerra do Golfo. Mas aí, assim, seu pai foi sequestrado na Guerra do Golfo e você dizia, tá aí, é isso que eu quero fazer. É assim? Não, graças a Deus, naquela época... Ele passou um puta perrengue, obviamente, né? Mas naquela época eles não matavam os jornalistas, eles trocavam reféns. Não por isso, mas porque eu achava o trabalho dele muito legal, né? Ele cobriu muito da ditadura, da redemocratização. Ele fez, por exemplo, a foto da Carta à Democracia, a primeira Carta à Democracia dos anos 70, uma foto super icônica com o Goffredo, né? Silva Teles. Então, acho que tinha aquela coisa de pequeno, achar bacana, etc. E aí, eu fiz jornalismo na ECA. E aí eu passei um ano nos Estados Unidos estudando na Universidade do Texas em Austin para melhorar o inglês. E daí eu dei uma mega sorte que foi o seguinte. Eu trabalhava no Estadão e tinha um jornalista que era o Paulo Sotero, que era um super correspondente que estava há literalmente décadas em Washington. E ele resolveu se aposentar, ele foi para o Wilson Center. E aí os caras resolveram, vamos levar uma pessoa jovem, né? E aí eu dei uma super sorte que foi isso, me mandaram para ser correspondente em Washington, eu tinha, sei lá, 30 e pouquinhos anos. E lá eu peguei a eleição do Obama, né? E estava rolando a guerra do Afeganistão. Então, eu comecei a fazer umas matérias que eu queria entender, assim, eu fui para bases militares americanas dentro dos Estados Unidos para ver
como é que os caras eram treinados, né? Uma das bases era uma base na Louisiana, que os caras montaram um pequeno Afeganistão, com as pessoas fantasiadas de Talibã e de Al-Qaeda, era a coisa mais ridícula do universo. Que aí eles ficavam lá na simulação, né? Daí na simulação tinha uma placa assim, Mesquita. Aí teve um que eu até botei na matéria, que ele era atingido, ele tinha que fingir que ele tinha morrido, soldado, e tava um mega sol, né? Louisiana, aquele sol bombando, aí ele perguntava assim pro comandante lá dele: comandante, posso morrer na sombra? Aqui tá muito sol. Era muito assim, eu falava assim, é muito... E engraçado assim, porque aí depois de fazer essas matérias, daí eu fiz uma experiência que é uma visão bem parcial, mas é uma coisa interessante, porque te bota dentro do negócio, que é você embedded, embutido com as tropas. Eu fiz isso com tropas americanas no Afeganistão em 2009. Então essa foi a primeira cobertura, assim, mais de conflito mesmo. E que é uma coisa assim, a gente sabe que embed, embutido, é uma coisa super de relações públicas, que eles fazem para, né, o jornalista traçar uma coisa positiva, mas o fato de você ficar acordando, dormindo com o soldado na base, né, e saindo em missão, tem uma hora que os caras, eles não são tão ensaiados, né? Então os caras falavam assim, os caras acham que a gente vai ficar tomando chá com o líder tribal e com isso eles vão abrir os braços e nos receber, sendo que quem ajuda eles é o Talibã. Então assim, os próprios soldados super céticos em relação à estratégia americana, né? E depois, o resto da viagem, eu fiquei sozinha, solta em Cabul, fazendo umas matérias com mulheres, etc. Porque eu acho que é uma visão muito parcial, uma visão dos americanos. Essa foi minha primeira experiência. E foi muito engraçado porque, na época, eu estava lá nos Estados Unidos e tinha morrido o Michael Jackson. Então, todo mundo estava indo para Los Angeles para cobrir a morte do Michael Jackson. E aí, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tô indo fazer uma cobertura super legal, né? Ela falou, pra onde? Eu falei, não, eu vou para Afeganistão. Fiquei, mas eu achei que você ia cobrir a morte do Michael Jackson. Muito mais legal. Então, assim... Nessa tua primeira do Afeganistão, como é que, assim, as coisas básicas, assim, como é que você se prepara para uma coisa dessas? Na época você estava o quê? Na Folha? Tava no Estadão. No Estadão? No Estadão, no Estadão. É. Então, o Estadão, assim, te dá algum tipo de treinamento de segurança? Ou você sabe como você vai chegar, quando você chega no aeroporto, tem alguém que te busca? Ou você sabe onde você vai dormir? Você falou que você tá dormindo e acordando na base. Como é que funciona isso? Você fica com as soldadas? Ou como é que é isso? Então, não, existem cursos de segurança, né, que os correspondentes fazem, ou pessoas que começam a cobrir isso fazem. Eu não sou um exemplo, eu nunca fiz esse curso, tá? O curso que eu fiz foi um curso rápido. Quando eu cheguei no Afeganistão, na base de Bagram, que era a maior base americana, eles dão um curso rápido de primeiros socorros, como é que você usa, sei lá, o torniquete, essas coisas que você faz. Então foi meio assim... Pra se você tiver que fazer um torniquete em outra pessoa. Ou em mim, sei lá, né? Acho que é uma situação extrema. E coisas básicas, assim, de segurança. Mas tem cursos e são ótimos e as pessoas deveriam fazer, eu deveria ter feito, aqui no final das contas não fiz. E aí, assim, para você ir nesse negócio de embutidos, você pede, né, você faz uma candidatura ali, uma application, aí eles obviamente que puxam sua capivara, né, para ver se você não é... Não, e sem sacanagem, porque um dos líderes da época lá no Afeganistão, ele foi morto por um cara fingindo que era um jornalista. Mentira, então assim, o cara Deus, foi... E aí o cara se matou ele. Então, você faz essa candidatura para te aprovar, eles vão lá, fazem uma verificação de antecedentes, não sei o quê. Aí também era assim, eu não tinha... Na época, eu aluguei o colete antibalas e o capacete. Lá, quando você chegou lá? Não, nos Estados Unidos. Tá. Porque eu tava morando nos Estados Unidos. Você já foi minimamente preparadinha, minimamente. Não dá pra ir sem. Você tem que ir com o colete e o capacete, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu vou à Folha, tem colete e capacete. Todos os jornais têm, né? Eles te fornecem. Aqui na época, eu era correspondente em Washington, eu ficava lá. Então, na época, eu aluguei o telefone satelital, que era uma trolha desse tamanho. E passei numa loja de equipamentos de acampamento maravilhosa. Fiz a festa lá, comprei, sei lá, saco de dormir, não sei o quê. E aí você chega lá, você não sabe exatamente o que você vai fazer por motivos de segurança. Inclusive, todas as matérias que a gente fazia lá, você não pode revelar a localização exata. Então, não sabia exatamente para quais bases eu ia. Chegando lá, eles falaram, bom, eu dormia no alojamento onde tinha soldadas mulheres, tinha bastante soldada mulher. E elas te recebiam bem? E eles te recebiam bem? Ou era assim, como é que você faz assim para separar
o que é propaganda do que não é. Quer dizer, o que é espontâneo, né? Você vê um soldado dizendo, cara, isso aqui não vai dar certo, a gente não sabe o que está fazendo. Obviamente não é propaganda, mas o resto deve ser, né? Você sai em missão com os caras te contam coisas, ou eles têm lá os talking points que eles têm que passar para você? Com certeza eles passam por um media training brutal, né? Principalmente os comandantes, os caras em cargo de comando. Então você sabe, assim, a gente usa nosso detector de bullshit que temos para tudo. Obviamente ele vai falhar em algumas horas, mas você sabe, obviamente, que eles têm ali, né? O que a gente tem que falar? Não, está funcionando muito bem, olha as instituições afegãs como estão sendo reconstruídas, né? Só que é nesses momentos, normalmente não são os comandantes, né? Normalmente são os caras mais abaixo que falam, tô aqui na roubada, achando que um dia a gente vai ganhar essa guerra, não vamos ganhar. Então você vai meio que pegando esses momentos, mas obviamente é uma operação de relações públicas, por isso que eu acho importante sair, né, do embutido e fazer matéria com civil afegão depois, senão você tem uma cobertura... Você falou que você saiu e foi fazer matéria com mulheres? Eu acho, as pessoas sempre têm essa pergunta, né, mas e ser mulher? Eu falei, ser mulher é muito melhor. Você dorme na casa das pessoas. Por causa disso, né? Porque você tem esse acesso extra que os homens não vão ter, né? Muitos países, assim. Lembro de inúmeras matérias que não teria feito se eu não fosse mulher. Com certeza. Por exemplo, abrigo de mulheres vítimas de violência. Então, elas acolhiam mulheres que tinham ou fugido do marido, que estava batendo nelas, ou tinha uma que, literalmente, o cara esquentava espetinho de kebab e queimava ela. E as mulheres não vão falar, assim, tipo... Mulheres Yazidi que foram escravizadas sexualmente pelo Estado Islâmico. Já é muito foda falar disso. Você acha que vai falar com um homem? Isso no norte do Iraque. Sei lá, eu já fiz de tráfico de mulheres em Roraima. É meio ridículo, mas assim, você tem vamos dizer, um entendimento de mundo comum um pouco, né? Então, eu acho que elas ficam mais à vontade de falar de um assunto que é um horror, né? Assim, eu até fico meio mal. Isso é uma coisa, né, dessas matérias, né? Até que pontos, eu nunca forço a barra da pessoa falar, porque a pessoa já passou por um treco horrível, né, e você vai lá, mas tem pessoas que querem falar, mas é sempre um limite ali, sei lá. Como é que você estabelece esse limite? Cara, se a pessoa se mostrar desconfortável, falar que não quer falar, eu não insisto. Não insisto. Faz diferença quando você tá nesses lugares? Faz diferença pro bem ou pro mal você ser brasileira? Faz diferença pro bem. A gente tem um mega soft power. Você fala Brasil, futebol, aí o cara já começa Ronaldo, Neymar, não sei o quê. Pra todos esses lugares, antes eu levava a camisa do Brasil. Aí como a camisa do Brasil ficou ligada... Pra presente ou pra você usar? Presente, pra dar de presente. Pra pessoas que eu encontro, pessoas que foram legais comigo, que me ajudaram. E aí depois que virou símbolo de um movimento político específico, eu passei a levar café. Então levo uns saquinhos de 250 gramas na mala sempre e dou para umas pessoas legais. Tipo, puta, um motorista gente fina, ou uma pessoa que eu entrevistei que eu achei legal. Obviamente, e aí tem, por exemplo, no Líbano ano passado, e a gente tinha uma autorização do Hezbollah, só que essa autorização valia para um lugar e não para onde a gente tava, né? Então a gente tava meio ali... meio disfarçada. Meio malata, assim, meio fingindo que não sabia. Meio fingindo... Ups, não sabia que não era aqui. Exato. Aí chegaram os caras do Hezbollah, na verdade, é o jeito certo de falar, do Hezbollah para falar, e tinha um fotógrafo alemão da Spiegel. E chegaram para falar com a gente, com o meu tradutor. E aí o cara da Spiegel, não sei o que, da Alemanha, não sei o que, sai. A do Brasil, tudo bem, a gente ficou. Então tem uma coisa assim meio... E aí tem os estereótipos da mulher brasileira, que é o inferno na Terra. Isso tipo, em zona de conflito ou fora de zona de conflito? Qualquer lugar, é impressionante. Você fala, eu sou brasileira e parece que eles estão lendo na sua testa, assim, sabe? Já vem aquele sorriso que dá vontade de dar um... Aí, nessa viagem do Afeganistão em 2009... E que a gente estava dentro de um tanque, eu e vários soldados atrás, era um AMRAP, na frente. Soldados americanos. Soldados americanos, todos americanos. Inclusive, um dos soldados, ele andava com um anãozinho de jardim, que era o anão da sorte, tipo a Amélie Poulain. O filme da Amélie. Tipo ele duendezinho, assim? Um duendezinho da sorte? Eu tenho uma foto dele com o duendezinho do lado, que ele falava que era o duendezinho da sorte. E aí, na época, eram 3 tanques, um na frente, um atrás do outro, e a gente se comunicava, veja, 2009, né? Com um fone de ouvido, então ficava assim, um pro outro, você ouvia assim, 10 o'clock, 10 horas, indivíduo de preto suspeito, não sei o que lá, passamos pelo vilarejo.
E aí, de repente, começam a bater papo, falar de amenidades ali no fone. E aí alguém fala assim, temos aqui com a gente uma jornalista brasileira, não sei o quê. Que legal, muito legal, etc. No meu tanque só tinha homem, tá? Só tinha soldado homem. Aí vem um soldado e fala assim, tem uma curiosidade, será que eu posso te perguntar? Eu falei, claro. Por que as mulheres brasileiras usam fio dental? Ai, meu Deus. Aí eu falei, então, não são todas as mulheres brasileiras que usam fio dental. Algumas usam porque elas gostam, mas assim, tem muita gente que não usa, etc. Mas vocês que inventaram o fio dental, uma coisa assim. Eu falei, não sei se foi a gente que inventou o fio dental, mas todo mundo usa, etc. Mas então, se vocês não inventaram o fio dental, por que vocês inventaram a Brazilian Wax? Aquela depilação que tira tudo? Sei lá, né? Fiquei assim, não tinha muito o que responder. Mas é uma pergunta bastante íntima pra um cara que é um soldado e que tá dentro de um tanque com você, perguntando sobre bunda. Total. Bunda E aí eu ficava depilada. pensando assim, as pessoas perguntam, você vai para o Afeganistão, que é muito difícil para mulher? Eu penso, sim, de fato, é muito difícil, o Talibã, né, oprime. Mas, eu tô aqui no tanque com um monte de americano, o cara perguntando de depilação. Né? Duvido que um Talibã fosse te perguntar isso. Não é? Ele podia me matar e me esquartejar. Podia mas matar, assim, podia. Não vai te perguntar sobre como você se depila. Não tô dizendo que o Talibã era bom, tá? Nem. Mas assim, mas você encontra esse tipo de bizarrice nos soldados americanos, né? E aí você começou então no Afeganistão, e aí a partir daí você passou a ser mandada para outros lugares, enfim, Iraque, acho que Síria, Líbia. Como é que você chega e como é que você sai de um lugar desses? É sempre um mega estresse de chegar num lugar, sei lá, assim, você tem que chegar rápido. Quando a notícia é quente, vamos dizer, tá. Ano passado caiu o Assad na Síria. Uhum. Primeiro você tem que ir lá, você tem que convencer, vamos, não sei o quê, tem que convencer o jornal. O jornal às vezes já manda de cara, às vezes é a ideia do jornal. A do Líbano, acho que até foi ideia do jornal, quando eu fui pro Líbano ano passado. Outras vezes você tem que convencer, não sei o quê. Aí uma vez convencido o jornal, que quer dizer dinheiro, né, porque é uma cobertura que muitas vezes é cara, né. Aí você tem que tentar chegar no lugar. Aí você começa a falar com outros jornalistas que você conhece, que talvez ou já estejam, sei lá, no caso da Síria, tinha um grupo de WhatsApp de jornalistas, porque aí você tinha que falar, nos primeiros dias não tinha governo, então como é que você cruzava a fronteira do Líbano para a Síria? Então como é que faz? Eu preciso arrumar um motorista. Alguém conhece um motorista? Um motorista que vai cruzar? E precisa de algum documento? O que eu preciso? E aí rolam essas situações que eu acho que são sempre maravilhosas de encontrar pessoas. E de coisas do acaso, assim, essa viagem da Síria... Você estava cobrindo o Líbano e foi para a Síria ou foi só o caminho, né, para entrar? Foi o caminho para entrar. Eu fui para o Líbano em outubro, eu saí da Flip e fui pegar o avião, fiz uma ponte aérea... Para Beirute. Com o avião da FAB. Paraty-Beirute. Exato, com o avião Paraty-Beirute, do avião da FAB, que foi resgatar brasileiros. Que foi super legal. Fiquei enchendo o saco do governo para me deixar ir no avião. Aí daí só, não, mas aí na hora de voltar você vai pegar o lugar de alguém. Eu falei, não, eu não preciso voltar, me larga lá. Daí já melhorou a negociação. Aí eu falei assim, não, eu só preciso que eu quero escrever sobre a operação. Aí eu fui com eles, fiquei lá, fiz a matéria, fui pro sul do Líbano, bombardeado por Israel direto. Aí eu voltei, aí eu fui cobrir a eleição americana, aí eu fiquei lá, naquele cinturão da ferrugem lá, Michigan, Pensilvânia. Aí eu voltei, pensei, agora eu vou descansar. Aí caiu o Assad. Aí o Assad caiu. Aí o Assad caiu. Então, que não estava no programa, né? Não estava no programa. Não estava, pelo menos para pessoas que cobrem direto Síria, cara, foi bem surpresa. E aí eu fui para o Líbano porque era o jeito de cruzar. Então, na época, estava passando sem nada, né? Sem autorização. Você simplesmente tinha que arrumar um motorista que soubesse os meandros. Eu arrumei esse motorista que era super gente fina, que não falava uma palavra de inglês, a gente ficava só no aplicativo do celular. Fofo. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, se você leva tradutor ou contrata tradutor lá, né? É meio obrigatório, eu acho, sabe? Porque se você não tem um tradutor, você tem uma amostragem absolutamente distorcida da sociedade. Você vai falar com quem fala inglês, que é uma elite da elite da elite, normalmente, né? Não dá pra fazer uma entrevista usando aplicativo de tradução, né? Não. Eu lembro, eu usei aplicativo, eu uso em emergências, né? Por exemplo, nessa circunstância, que era um motorista, precisava conversar ali coisas básicas. Ou quando eu estava na Síria, nessa mesma viagem, no ano passado... E eu fui na casa da família, né, de um guerrilheiro do Hayat Tahrir al-Sham, que é o novo governo, que eram jihadistas, eram extremistas e agora fazem parte do governo. E nessa casa super conservadora, ficavam só as
mulheres solteiras, que eram 2 meninas de 20 e poucos anos e 19, numa sala. E o meu tradutor não podia entrar na sala onde tinha mulheres. Aí foi com o aplicativo, senão você tem que levar uma tradutora, né? Mulher. Tem que achar uma tradutora para poder fazer isso, né? Sim. E aí, como é que você, assim, porque você chega num lugar desses, se você não tiver embedded, você precisa de fontes, né? Você precisa saber com quem você vai falar, como é que você chega na casa desse guerrilheiro, como é que você sabe que esse é o cara que vai poder te dar informação, ou em qualquer lugar, tipo, a primeira vez que você foi para Washington como correspondente, você era jovem, você nunca tinha feito isso, Paulo Sotero se aposentou, ele te passou as fontes dele? Como é que funciona isso? Ou você chega lá e diz, bom, não conheço ninguém, vou pedir entrevista aqui para nem sei quem. Como é que funciona isso? De novo, eu dei maior sorte, ele foi super generoso, sentou comigo, abriu a agenda, me apresentou as pessoas e me ajudou a montar os móveis da IKEA, que era a coisa mais... Ele e a mulher dele lá, montando móvel. Me passou todas as Para o lugar onde você ia morar. Para o lugar onde eu ia morar, o apartamento que eu aluguei. Eles foram maravilhosos, assim, tipo, quase meus pais ali. Não é a regra, tá? Tem gente que é super zelosa das fontes. Tem motivos, né? Sei lá. Mas no caso, acho que como ele tinha uma transição legal, ele que, né, queria sair. E numa viagem dessas, eu normalmente, antes de ir, tudo depende do tempo de preparação que você tem. Mas eu falo com ONGs que estão lá. Eu tenho muito amigo de ONG aqui, que conhece ONG no mundo inteiro. Aí eu entro em contato com gente de ONG, jornalistas que estão lá, ou que já passaram por lá. Falo com o nosso... Normalmente vou encontrar o embaixador e ligo para o embaixador nosso antes. Essa viagem que eu fui para o Líbano agora, o embaixador, ele, por exemplo, me ajudou a fazer contatos no gabinete do primeiro-ministro, que aí deu entrevista, né? Agora, tudo isso não seria suficiente se você não tivesse o tal do fixer, que é o jornalista local / tradutor. Porque é o cara que nem a gente, assim, sei lá, tem amigos também gringos que vêm para cá fazer matéria. Você precisa de uma pessoa que é um termômetro, né? Pra falar assim, não, esse cara aí tá falando isso porque ele, né, é aliado de não sei quem, ou porque... Então você tem que ter essa pessoa, ir lá nesses lugares sempre, assim. Então, assim, tem isso. Tem a coisa que você tenta se preparar, né? Você estuda tudo que você pode. Nunca é perfeito. Você nunca vai ser tão versado no assunto quanto a pessoa que é o correspondente que tá lá ou o jornalista que é do lugar. Então, é claro, até porque são vários países e não é tudo a mesma coisa, né? Você vai cobrir o Líbano, você vai cobrir a Síria, você vai cobrir o Iraque, o Afeganistão, são completamente diferentes. Né? Totalmente diferentes. Então, assim, tem que ter essa humildade de saber, tem grande chance de eu escrever merda. Porque eu não cubro isso aqui todo dia, entendeu? Assim, e assim, dos caras estarem mentindo pra você, né? Como é que você vai saber, né? Com certeza, de embromar. E aí tem o tal do... Eu não sei se existe isso em português, serendipidade, né? Essas serendipity, essas coisas que... Acaso, né? Mas um acaso, né? Um acaso feliz, assim. Tipo, como é que eu vou parar na casa da família do guerrilheiro do Tahrir al-Sham? Porque eu tô fazendo uma pauta no lugar, a gente foi fazer uma pauta sobre as fábricas de Captagon, que eram essas drogas, essa anfetamina que movia o governo Assad, né? Era o irmão dele que controlava. Como é que é? Era a receita do governo, era anfetamina? É anfetamina. Chama Captagon, eles chamam de cocaína dos pobres, e é uma anfeta que ali na Oriente Médio e nos reinos lá do Golfo, foi já a droga dos jihadistas. E a Síria, que estava sob sanções, e ainda está, né, em maioria, não conseguia ter receita, né, dependia ali da ajuda da Rússia, do Irã, eles pegavam um pedaço do tráfico de Captagon. Então, quando caiu Assad, uma das primeiras coisas que os caras do HTS fizeram foi fechar, entrar nesses lugares, né, suspender e mostrar para o mundo, claro, para eles interessava mostrar, olha... esse ditador que nós derrubamos, etc. Então a gente estava fazendo essa matéria em uma de 2 fábricas que a gente foi, e tinha um cara de guarda, que era um guerrilheiro do HTS, e aí eu comecei a falar com ele, eu estava com um tradutor, que o tradutor, por sua vez, quem me indicou foi o motorista, porque aí tem essa coisa, né? Aí você precisa do fixer, só que tem os fixers topzera, que é o fixer do New York Times, que custa um dinheiro que você não consegue pagar. Sei. E você também tem que ser brasileiro e negociar, né? Tinha um fixer que trabalhou comigo lá um dia, na Síria, que era um fixer topzera. O cara era sensacional, um menino jovem, jornalista, só que ele cobrava, era $400. Eu falei, eu sou de jornal brasileiro, não tem por onde, não consigo pagar. Eu falei, não, tudo bem, isso eu cobro dos gringos ricos. Aí ele fez um precinho, metade do preço. Solidariedade terceiro-mundista. Solidariedade terceiro-mundista. E eu indiquei ele pra todo mundo, tô indicando, tem um monte de gente fazendo com ele. Então, mas não era esse era o Hadi, que fez outra coisa comigo. Mas esse outro,
a gente estava lá, ele estava traduzindo e eu estava entrevistando os guerrilheiros, né, do HTS que estavam fazendo a guarda das fábricas de Captagon. E aí eu tô papo vai, papo vem com o cara. E aí eu mencionei, a gente está indo para Idlib. Idlib é a província na Síria onde o HTS já estava no poder há muitos anos e é super conservadora. E então é um microcosmo ali do que pode se tornar a Síria sob o governo do HTS. E eu falei, tô indo para Idlib. Aí ele falou, minha família é de Idlib, nós moramos num vilarejo. Eu falei, que legal, inclusive eles podem te receber. Eu falei, que máximo! Inclusive as minhas irmãs podem te ensinar a botar o hijab. O hijab é aquele véu, né? Mas a essa altura você não sabia botar hijab? Ou você diz, não sabia, que bom, vou lá nas tuas irmãs, só pra conhecer as suas irmãs? Primeiro que, assim, hijab cada lugar bota de um jeito. E segundo que, não sei, eu sou tosca, assim, talvez as pessoas sejam mais hábeis, mas é um negócio que bota um alfinete aqui, é capaz de... Então eu falei, nossa, que maravilhoso, né, já pensando, coitado, meu, o cara deve estar olhando pra mim pensando, essa imbecil que não sabe botar um hijab, mas muito gentil, e aí ofereceu, daí o fixer que tava comigo, o Tambi, super agilizado, falou, não, vamos lá. Ele tinha lá um motorista e a gente conseguiu se enfiar num vilarejo em Idlib, foi recebido um puta almoço pelos caras. Que simpático. Né? Esses caras, sempre lembrando que um ano antes eram terroristas, aspas, né? Considerados extremistas ou, né, eram ali, tudo mesmo. Não tô dizendo que são ou que não são, mas é pra você ver a diferença. E nisso tudo tem uma diplomacia também muito engraçada, assim. Isso foi numa fábrica de Captagon. Na outra fábrica de Captagon, a gente chegou e estavam os caras todos sentados, todos com as suas metralhadoras, com aquele look fundamentalista islâmico, né? Aquela coisa do estereótipo da barba, etc. E estavam ali. Só que a gente fez uma piada entre os jornalistas, que como eles estão numa operação de relações públicas para convencer o Ocidente de que eles não são mais extremistas, né? Que eles vão fazer um governo inclusivo, então eles estavam jihadistas gente fina. Eles estavam super simpáticos. Jihadista soft. Jihadista soft. Então, assim, eles estavam super simpáticos, dando entrevista, tirando foto e super receptivos. A gente vai agora fazer um intervalo curtinho e já a gente volta com a segunda parte da conversa com a Patrícia Campos Mello, que vai contar pra gente como se faz para chegar no fronte da guerra da Ucrânia e o que acontece quando você chega lá. Vai falar de como cobrir o surto de ebola no meio do nada e também de como sair desses lugares todos depois de apurar. Na Ucrânia, você agora está cobrindo a Ucrânia, né? Eu vi uma matéria que você fez sobre drones, em que você vai para um esconderijo horroroso, onde ficam os caras de drone, que não tem banheiro. Para você ir no banheiro, você corre risco de, basicamente, de morrer, né? Porque você resolveu que você queria fazer xixi. E como é que funciona isso? Como é que você chega nesse lugar? Porque eu vi que os ataques são todos por drone, então se você pega um carro e vai de onde você chegou para onde estão os operadores de drone, nisso também você corre o risco de levar uma bomba na cabeça, né? Sim. Os carros que estão entrando nessas zonas, faixa de conflito ali, como é uma guerra diferente, né? Essa coisa dos drones alarga muito a faixa do conflito. Então, assim, numa distância de, sei lá, vamos dizer, 30 quilômetros da linha de contato, onde você tem os soldados da infantaria, enfrentando o outro, você usa um negócio no carro que chama REP, que é um negócio que ele embaralha o sinal de satélite para enganar o drone. Tipo, não é 100%, mas sem isso, você entrar num lugar desses é tipo, você tá ali alvo fácil. Mas assim, em 2022, eu fui fazer tipo, uma fellowship na Colômbia sobre desinformação eleitoral e sobre política das plataformas, né? Que é outra coisa que eu cubro. Outra zona de conflito. Exato, outra zona de conflito. E aí, nessa coisa, eu conheci uma jornalista ucraniana, que chama Natalia Gumeniuk, que fez um convite lá atrás, em 2023, para um grupo de jornalistas latino-americanos visitarem a Ucrânia. Era uma viagem aí de relações públicas, né? E entrevistar o Zelensky. Foi a primeira entrevista que o Zelensky deu para veículo brasileiro, o veículo tinha um colega do Chile, etc.
E aí ela falou assim, não, você tem que voltar pra cá, você tem que voltar pra cá. Daí eu falei, putz, eu quero, só que eu preciso fazer uma matéria diferente, né? Vocês fizeram essa abordagem aí de mostrar a Ucrânia para o sul global, mas eu queria chegar no front. Eu acho que aí teria uma coisa a mostrar, de fato, como é a guerra. E é difícil, assim, todos os jornalistas que estão lá, é um lugar de difícil acesso. Hoje em dia, por exemplo, a última linha, eu não estive na última linha de contato. A última linha de contato são os soldados que ficam dentro dos buracos, que são as tocas de raposa, 2 caras lá dentro, trocando tiro e tomando bomba de drone. Eu fiquei na segunda linha, que são os buracos dos drones. E para isso é isso, você tem que ter uma credencial das Forças Armadas Ucranianas. E aí você quis ir porque ia te dar uma ideia de realmente como essa guerra é diferente das outras? Ou por que você falou, não, eu tenho que ir pro front mesmo? Porque diz assim, não, eu vou lá para um buraco onde os caras estão levando bomba o dia inteiro. Como é que você vira essa pessoa assim que o jornal diz, não, Patrícia, tá aí, vamos mandar ela lá pro buraco lá de Raposa onde os caras estão levando bomba? Como é que você vira essa pessoa? Não era... primeiro que era uma coisa da ignorância mesmo. Eu não sabia que era assim a guerra lá. Eu não sabia que as pessoas ficavam, que não tinha trincheira, que os caras ficavam dentro do buraco de raposa. Eu leio imprensa estrangeira, mas eu não tinha entendido isso, pelo menos, né? E eu sabia, obviamente, é uma guerra de drone. Mas eu pensava que era uma guerra de drone como a que eu tinha coberto nos Estados Unidos contra o Afeganistão, que era o carinha lá. Um cara em Nevada com o outro lá no Afeganistão. Né? E na verdade não, na verdade é um cara num mocó também tomando bomba na cabeça. Mas com seu joystick, né? Então, o que eu achava fascinante, chegar a mostrar como é a guerra. Por isso que eu queria ir pro front, né? Fazer mais matéria em Kiev, etc. Pô, é importante, mas eu não acho que isso dá uma visão. Isso é meio triste, né? As pessoas vão ficando acostumadas a um tipo de notícia. Se você não dá uma coisa que ninguém deu ainda em relação ao conflito, tem uma pessoa que tem uma fadiga de conflito, né? Dos leitores, né? Por dos parte leitores. do público de uma geral. Essa visão que você deu dos caras no drone, lá naquele buraco, eu não tinha visto, assim, isso em lugar nenhum, né? E como é que o cara diz, não, ok, você pode entrar aqui porque você filma, você fotografa, né? O cara tá lá mandando drone nos russos e você tá meio que narrando, né? Diz, ele agora tá fazendo isso, ele agora tá fazendo aquilo. Como é que o cara diz, não, pode entrar aqui pra ver o que eu tô fazendo? Cada batalhão tem, obviamente, uma pessoa de relações públicas, né? E que aí você vai pedir, olha, eu queria acompanhar tal batalhão, tem uns que você consegue, outros que você não consegue. E aí eu acho que é aquela coisa do... Você consegue ensaiar e dar treinamento de relações públicas até a página 2. Porque aí as coisas acontecem. Nesse caso, a gente chegou lá de madrugada, dormiu, acordou dentro do buraco. Dormiu aonde? Esse lugar não é a Toca de Raposa, tá? Toca de Raposa é um lugar que você dorme ali no chão, faz xixi no saquinho. Esse lugar é uma coisa cavado, subterrâneo, só que ele é fortificado com madeira. E aí tinha ali várias beliches cheias de drone em cima, de explosivo, etc. Mas aí no meio dos negócios você dorme. E aí a gente passou o dia inteiro com eles, acompanhando lá, eles fazendo. Aqui localizamos um tanque russo, vamos lá. Daí manda o drone, explode, aí não destruiu, etc. E a determinada altura, rolou esse negócio. Localizamos um soldado russo. Gente, ele tá ali no meio, né? Porque é isso que é muito louco de guerra de drone. Ninguém na superfície tá salvo. Eu fui na sala de controle, que é uma outra sala, que é dos comandantes, eles ficam dando zoom em buraco pra ver. Pra ver se tem alguém dentro. Pra ver se tem alguém, ou pra ver se acham que tem alguém, já bota um drone ali e bombardeia. Aí o cara tava ali, aí eles, vamos mandar um drone. Aí ele manda o drone kamikaze. E esse cara falava inglês. E isso é super raro, a maioria dos soldados não falava inglês. Daí eles mandaram o drone. E aí o drone não explodiu direito, parece, ele até ficou dando um esporro no cara que tinha arrumado o explosivo ali. Aí o cara caiu da moto, machucou, o soldado russo, mas ele continuou andando. Aí até que ele caiu, e nisso ele já tinha gritado pro amigo dele, manda outro. FPV, que é esse drone de $400 kamikaze, né, que tem um explosivo e ele se explode. Aí mandou outro, e aí era essa cena muito impressionante, que é o soldado russo, ele tá olhando pra câmera do drone, ele sabe que ele vai morrer, com a cara ensanguentada, assim, e eu olhando assim e pensando, ele vai fazer isso na minha frente. Isso vai acontecer. Ele vai matar o cara na tua frente, agora, ele vai matar o cara na minha frente. Aí explode, assim, você vê a tela, quando o drone se explode em cima do cara, fica um chuvisco, né? Tipo, sabe quando a tela sai do ar? E aí você vê na outra tela, que é a câmera do drone de vigilância que tá lá filmando tudo, você vê que explodiu e o cara morreu, ou aparentemente morreu, né? E eu fiquei meio assim, né? Aí ele vira e fala,
eu sei que você tá fazendo um moral judgment, um julgamento moral de mim agora. Você tava com cara de julgamento moral? Aparentemente eu estava, né? Acho que ele deve ter olhado. E ele se explicou? Ele falou, você tá fazendo um julgamento moral, mas o cara não se rendeu, os russos fazem muito pior. E de fato, assim, tá todo mundo russo mirando em paramédico. Daí eu falei, não, eu não tô fazendo julgamento nenhum, eu tô observando. Não sei exatamente o que eu falei, se foi exatamente isso, mas alguma coisa meio... Daí eu comecei a perguntar, mas quantos que você já matou com drone? Aí ele pegou uma foto de um negocinho lá que ele fazia que nem presidiário. Uau. E aí ele tinha uns pauzinhos lá. Esses daqui, ó, sei lá quantos que eram, 20. Esse era o 25º que ele matava. Cara, que ele tinha matado. Que ele tinha matado com drone. Só que aí, então, era um negócio que potencialmente podia ser um crime de guerra, né? Porque o cara não tava... essa zona cinzenta de guerra por drone. Quando é legítimo... O cara é russo. Era a única coisa que tinha, era o cara é russo. O cara tá andando numa estrada de moto, ele não tá... É uma estrada no front nada. E ele tava carregando coisas. Que ali eles sabem que é o ponto de logística de levar munição. Mas ele não sabe exatamente se tem a munição, né? E o cara não tá reagindo. Mas aí, se o cara se rendesse... O que você faz? Você manda os caras ucranianos resgatar isso que eu ia o cara? Perguntar. O cara pode se render pra um drone? Ele vê a câmera do drone, ele fala, tem isso? Tem vários que se rendem. Sei. Tem vários que se Você rendem. imaginou, quando você estava lá atrás, estudando jornalismo, você imaginou que você seria essa pessoa que ia estar correndo de bomba, de drone? Porque eu me lembro de ler, por exemplo, sobre ebola nas suas matérias na Folha. Agora, ebola é uma coisa assim... apavorante, né? Uma doença dessas que parece de filme distópico, né? Que a pessoa... muito contagiante, mata na hora, com muito sofrimento, sai sangue por tudo quanto é buraco, uma coisa horrorosa, né? Assim, o que te deu? Ou te mandaram ou você falou, tá aí, vamos lá ver qual é desse ebola? Então, eu sempre fui meio fascinada por jornalismo de saúde, e aí eu vi em junho, mais ou menos, ou em maio de 2014, que os Médicos Sem Fronteiras estavam construindo um hospital na selva, né, num lugar em Serra Leoa. Eu falei, isso deve ser espetacular. Imagina ir até esse hospital, entrevistar as pessoas. E aí eu falei lá pro jornal, tem isso aqui, né? Só que naquele momento ainda não se sabia a dimensão da epidemia, ainda não tava assim. Aí o negócio foi ganhando força, foi aumentando. Aí eu lá enchendo o saco do jornal. E o jornal foram incríveis, né? Porque para deixar aí, não só pagar, mas deixar aí, porque tinha um certo risco ali, né? Aí, eu sei que no fim de julho, eles falaram, tá bom, tudo bem. E aí, enquanto isso, um fotojornalista, um fotógrafo, que era o Avner Prado, que era super jovem na época, ele também falou, não, eu queria ir, não sei o quê, então o Avner vai com você, beleza. Aí, bom, vamos. Eu lembro que eu só fiz um briefing ali, uma ligação com os Médicos Sem Fronteira, e eles falaram assim, olha, a situação tá muito ruim, a gente não pode te ajudar com nada, a gente só te recebe se você chegar lá, mas você se vira e chega lá. Que era um lugar lá no interior de Serra Leoa. E aí, eu lembro que a gente parou em Londres, porque tinha que tomar uma vacina que a gente não tinha, que é contra a cólera, e tinha os últimos voos que estavam indo, nosso voo, que parava em Bruxelas, tinha, sei lá, o pessoal do centro do CDC, né, o Centro lá de Controle de Doenças americano, uns 2, 3 jornalistas, não sei o quê. E aí, a gente passamos numa loja de uma libra para comprar um monte de barrinha de cereal, e de beef jerky, aqueles meio salame, assim, que também na Ucrânia também. Eu fiquei à base de beef jerky / de proteína agora. E no ebola, assim, você não podia pegar uma dor de barriga. Porque assim, eu normalmente vou num lugar, eu como a comida do lugar, fico na casa da pessoa. Mas lá, se pegasse uma dor de barriga e parasse no hospital, aí já era. Porque o hospital era você não podia pegar lugar. Nada, né? Você podia chegar perto de médico, né? Exato. Tanto que a gente levou um monte de coisa. Eu fui no hospital lá no ambulatório do viajante, no HC, que aliás super recomendo. Os caras falam, eu vou pra tal lugar, os caras já te dão todas as vacinas necessárias, de graça, etc. E a gente chegou lá e aí começa a saga do papelzinho, né? Que aí você tem que ir lá na repartição pública pra conseguir autorização pra entrar na zona da epidemia, nananana. Ficamos lá, complicado, 3 dias e o tempo passando, você pensando, meu Deus do céu, o dinheiro tá indo, preciso chegar logo nesse lugar, preciso chegar. Finalmente conseguimos um motorista e tinha que ter um carro 4x4, porque para chegar nesse lugar era tipo a Transamazônica, era uma estrada que ficava impassável metade do ano e estava na época de chuvas. Então precisava ser 4x4. Então a gente precisava achar alguém que topasse ir para lá, que não era trivial, né? Você estava indo para a zona no epicentro da epidemia. Então a gente achou também desse jeito, o amigo, da ONG, do jornalista, do não sei o quê. É o Bio. Bom, Bio, nosso brother, arrumou lá o carro dele, botou lá um monte de coisa de diesel, Coca-Cola
e barrinha de cereal, beef jerky. E termômetro. Porque tinha que. A gente passou, antes de ir, a gente passou por um infectologista. A Folha fez questão. Falou: vocês têm que medir a temperatura 3 vezes por dia. Se subir, uau. fique esperto. Aí a gente botou as coisas e foi. Só que o 4x4 não era assim um 4x4, né? Claro. E a estrada era muito pior do que qualquer coisa que a gente achava. Então, primeiro indo para uma primeira cidade lá, já quebrou o negócio e eu já tive que pegar uma carona. Eita. Então, assim, essas coisas que você calcula, mas não dá para calcular, né? E aí, na segunda vez, quando a gente estava indo para esse hospital da Selva, o nosso carro atolou. E aí, veio um caminhão do Programa Mundial de Alimentos da ONU e começou a puxar a gente. A gente pediu para ele rebocar. Aí ele atolou. Ah, meu Aí Deus. chegou um outro caminhão, que era tipo alguma coisa da ONU também, que esses caminhões, eles estavam indo levar comida nos vilarejos isolados, né? Que eram os vilarejos contaminados. Então, só eles, os caras... Aí veio esse outro caminhão e também atolou. Então tinha a gente e 2 caminhões atolados. E aí chegou um militar lá de Serra Leoa, numa picape, com um soldado. E aí ele começou a, meio grosso assim, falando: vocês têm que sair daqui, porque aqui tá muito contaminado, não sei o quê, as pessoas. E eu, assim, antes disso, as pessoas começaram a vir dos vilarejos. Claro, era tipo, eu e o Avner, assim, era um lugar que não tinha turista, né? Então, e aí eles ficavam ajudando a empurrar o carro, super gentis, e depois eles queriam tirar foto com a gente. E aí eles falavam assim, me deu uma coisa assim, ele falou assim: no worry, don't touch, não se preocupa, a gente não vai encostar. E aí a gente tirou foto, os caras estavam ajudando a gente, como é que eu não vou tirar foto, né, assim. Mas assim, tava essa situação, cheio de gente que tinha descido, não sei o quê, e o cara vira e fala assim: vocês precisam sair daqui, não sei o quê. Daí eu falei pro cara, bom, você pode dar uma carona? Não. Assim, a gente não tem como sair daqui, só se for de helicóptero. Não sei o que. Bom, fiquei lá enchendo o saco do cara, aí ele deixou a gente ir. Só que aí, obviamente, eu fui na frente, esmagada, com o comandante lá e mais 2 soldados, tipo, grudadinha assim, suando junto. E o Avner, coitado, fotógrafo, foi na caçamba com o peixe, porque eles estavam levando peixe fresco para os soldados isolados no epicentro da epidemia. Então ele foi lá chafurdando no peixe fresco. Aí a gente foi, atolou umas 2 vezes, mas conseguiu sair e conseguimos chegar lá no lugar. Mas assim, tudo isso não é tão fácil de pegar ebola, tá? Não? Ah, não? Não é. Você tem que estar, esfregando no cara que tá sintomático, você tá esfregando no suor dele, ou ele vomita no seu pé, ou ele sangra, sabe assim, ou uma gotícula de saliva. Então, você mantendo uma distância ali de 1,5 metro, eu entrevistei pessoas que estavam com ebola ativo, né, tinham melhorado, né, consegue levantar, e era só manter uma distância ali, porque na época... Você não vai entrevistar ninguém de máscara e luva. Ninguém tá de máscara e luva. É uma coisa muito agressiva. Ninguém vai falar com você, né? Então, é muito mais difícil. As pessoas tinham um pânico maior. Covid é muito pior. Sim, Covid de fato. Mas, então tinha isso. É muito pior no sentido de mais contagiante. Mais contagioso, obviamente. Aliás, é muito mais eficiente, né? Porque mata em muito menos porcentagem. Então, você mantém os hospedeiros. O ebola é muito ineficiente. Claro, faz sentido. Porque ele mata em até 80% dos casos. Então, não se alastra tanto, né? Ele mata o hospedeiro. Então, assim, mais óbvio, quando a gente chegou, era tipo, chegou a Maria Tifoide, né? Cartas e cartas pro jornal. O jornal, cartas e cartas de leitores dizendo: tira essa infectada daqui. Irresponsabilidade, o jornal está trazendo. Uma das matérias que eu fiz, na verdade, era isso. A gente chegava no aeroporto, ninguém perguntava nada. Não tinha nenhuma pergunta. No aeroporto aqui ou nos outros? Nos outros não, nos outros mediam temperatura, em vários outros, né? Pelo menos Bruxelas, Londres. Aqui não. E aí rolou esse estresse quando a gente chegou, a gente fez uma quarentena. Quarentena era você em casa? Não, era a gente num flat. A gente ficou num flat, perto da Folha, pedindo comida. Ficamos dentro do quarto, eu falando no Skype com meu filho. Esses lugares que você vai, esse do ebola, por exemplo, você contou desse perrengue todo pra chegar, e aí você não sabe se você vai conseguir sair, né? Quer dizer, você tá lá entrevistando as pessoas, pensando lá na tua pauta, mas não tá assim no fundo da tua cabeça dizendo: porra, será que eu vou sair daqui? O famoso um problema de cada vez. Primeiro assim, eu preciso comprar... Eu preciso comprar uma garrafa de Coca-Cola com diesel para botar no gerador, para carregar o laptop, para carregar o telefone satelital para mandar matéria. Não, o medo era ficar com febre. Aí não ia embora e fudeu. De resto, sei lá, vamos vendo. Os pepinos vão aparecendo, a gente vai resolvendo. Uma coisa de cada vez, né?
Essa é uma boa maneira de ver a vida, especialmente essa vida de perrengue tua. Vamos pensar uma coisa de cada vez, né? Mas lá atrás, quando você virou correspondente em Washington, você imaginou que ia estar correndo de bomba, de drone para conseguir fazer xixi no meio da Ucrânia? Olha, discuti com a minha analista. Não, brincando. Não imaginava isso. Eu imaginava que eu queria muito fazer matérias viajando, mas não de conflito. Sei. Mas eu acho assim, a gente faz isso e mais o resto, né? Só pra não... eu sou repórter, eu cubro a manifestação na Avenida Paulista. Eu faço isso quando eu consigo e tenho oportunidade. Aí é que agora, esses últimos tempos, tem dado bastante. O mundo ajudou com notícias horríveis, infelizmente, e o jornal topou. Porque a maior parte do tempo, na verdade, você está no Brasil, cobrindo o Brasil, né? O que também não é simples, né? Também zona de conflito é o que não falta por aqui, né? Exatamente. Diria que já passei uns perrengues piores aqui do que em qualquer outro lugar. Mais aqui do que nos outros lugares? Né? Porque aqui é aquela coisa meio das pessoas gritando com você no meio da rua, uma coisa muito bizarra, muito pessoal. Lá não, lá é isso, você tá numa posição privilegiada, você é jornalista que vai ficar 12 dias e volta pra sua casinha. As pessoas que gritavam com você no meio da rua, estavam gritando, porque teve uma época que estava todo mundo gritando contra a imprensa, né? De um modo geral, acho que desde 2013, né, tinha essa coisa de a imprensa mais estabelecida, como você, não podia entrar nas manifestações, quando entrava era pego, era expulso, teve... Enfim, eu me lembro do caso da Marina Dias apanhando no 8 de janeiro, né? Sim. Que era correspondente do Washington Post aqui, que tomou porrada mesmo, né? No 8 de janeiro, né? Mas aí é coisa assim, contra a imprensa de um modo geral, né? Mas você tinha um bife ali, um perrengue ali com o Bolsonaro, especificamente, por causa das matérias que você fez sobre os disparos de WhatsApp, o que ele falou de você processou ele, a gente não precisa entrar em detalhes, mas quem quiser procura. Mas tinha uma coisa pessoal, assim, que as pessoas te reconheciam quando você ia cobrir a manifestação? Não, mas assim, logo depois da eleição de 2018, quando a gente começou a dar as matérias de WhatsApp, começaram a rolar muitos memes com a minha cara. Eles fizeram muitos memes. E circulavam em grupos de WhatsApp. Então, assim, não é que as pessoas me reconheciam no meio da rua mas era assim, por exemplo, o meu prédio. São 2 prédios, um do lado do outro, e uma portaria. E você passa ali, a pessoa abria a janela e gritava: "Filha da puta petista!" Tanto que os porteiros, que são meus brothers, ligavam e falavam assim: "Dona Patrícia, não desce que a louca abriu a janela." Tipo, isso. Ou eu ia no clube e as pessoas falavam assim: "Que vergonha, você, sua comunista." Então, assim, era isso. Não era assim, eu não ia numa manifestação, ninguém me reconhecia. Não, porque também é uma invasão da tua vida privada. É a tua vizinha no teu prédio, o clube que você frequenta com a sua família, com o seu filho. E meu filho pequeno, muito invasivo, né? Meu filho pequeno. Tipo, pois é. Mas eu sempre pensei em fazer matérias, viajar. Eu sempre quis isso. Sempre foi o meu sonho, viajar fazendo matéria, ir para vários lugares, no exterior e no Brasil. Então, meio que era por aí. E eu fiz muita matéria viajando que não era conflito. Assim, acho que um dos países que eu mais gosto de ir é a Índia, que eu acho um lugar fascinante de pauta. E mesmo assim, eu gosto muito de fazer viagem no Brasil, também acho fascinante. Eu não tinha essa coisa de conflito, nunca tive. Eu tinha de viajar. Eu sempre quer me deixar feliz, me manda viajar. Mas eu não imaginei que para fazer xixi... Você ainda se surpreende quando você chega nesses lugares? Ou você já fez tanto cobertura de conflito assim que... Não, muito. Quando você fala, vou para um lugar, é tudo novo. É tudo novo. Tudo novo, porque também a situação muda. Por exemplo, se eu fosse para a Síria agora de novo, eu preciso achar como é que eu entro de novo, as pessoas... E as situações, né, sempre acontecem assim, sei lá, eu nunca imaginava que eu ia estar lá almoçando um franguinho super bem temperado na casa dos familiares do jihadista, né, e que ia ter um vídeo das meninas botando hijab em mim, elas compraram no mercado um hijab. Elas de fato te ensinaram mesmo a usar. Me ensinaram, elas compraram hijab novo e me puseram um vídeo. Muito maravilhosas, fofas, maravilhosas. Você aprendeu? Não. Mas você trouxe o hijab para a próxima? Eu trouxe o hijab, eu tenho vídeo, né, tutorial ali, delas colocando em mim, mas acho difícil eu conseguir repetir. Você sempre tem que usar hijab nesses lugares? Tem, né? Depende. Por exemplo, no norte da Síria, que é curdo, é super laico. Então, não todos os lugares você precisa. Em outros, acho que é respeito, sabe? Não custa. Tem uma coisa que às vezes a gente vê, especialmente fotojornalistas falando, né, que é difícil entender a hora em que você tem que baixar a câmera.
com um jornalista de escrito como você é um pouco diferente, né? Mas tem uma hora em que você diz, isso eu não vou reportar, isso eu não vou escrever. Tem muitas situações que você fala, nenhuma pauta vale a pena você ferrar a vida de alguém, né? Assim, a não ser que seja, você tá fazendo uma matéria investigativa, você tá com o documento na sua frente, aí beleza, né? Vou fazer ali. Agora, você tá num lugar desses e uma pessoa se expõe ou fala um negócio que pode prejudicar muito, sabe? No caso de, sei lá, uma mulher yazidi ou alguém que tá numa situação assim mais precária, e a pessoa pode achar que o fato da tua matéria ser publicada vai ajudar ela, mas você, como jornalista, tem uma ideia mais clara de que não, né? De que ou não vai acontecer nada, ou pode prejudicar, né? Tem que ter isso bem claro, né? A gente dizer que, não, as matérias ajudam. 0,01% de matérias que revertem, né, dão alguma coisa positiva. Por isso que é importante preservar a identidade, principalmente dessas pessoas que estão dando depoimento, por exemplo, as mulheres yazidi. Obviamente você nunca vai expor a mulher, nem vou pedir para a mulher, né? Nem peço, eu posso mostrar seu rosto, etc. Ou mesmo em coisa de guerra, a gente tomar cuidado de borrar as coisas, porque qualquer coisa que identifica... Esse teu vídeo da Ucrânia é todo borrado. Todo borrado, o vídeo, porque ali tem as telas. Mesmo a foto, tem umas fotos que eu fiz, que eu cortei a linha lá do horizonte onde dava pra ver as casas. Não, nenhuma pauta vale. Nenhuma pauta. Isso que você falou, que 0,01% ajuda, isso é uma coisa que te frustra? Que você diz, nem vale a pena, porque eu vou fazer essa matéria aqui e não vai fazer a menor diferença, ou não? Como é que funciona isso na tua cabeça? A vontade de informar, ou o que é? Me frustra, tá? Mas eu tenho bem noção do nosso tamanho, do meu tamanho, assim. Eu acho que, eventualmente, na maioria dos casos, tem gente que quer falar e se sente bem e vai gostar de ver a história. Mas eu não tenho essa ilusão de que vai ajudar. E é meio frustrante, né? Daí você vai num lugar, aí você volta lá, sei lá. A gente fez uma matéria, fiz com o Lalo Almeida, um especial bem legal de muros, e um dos muros era uma favela ali na rodovia dos imigrantes. E a gente fez a matéria, né, do favela enorme, sem saneamento, né? Mas toda vez eu passo lá, tinha um muro em cima, mas dá pra ver um pouco, continua igual. Tá igual, né? Não acontece nada. Igual, né? Assim, a gente fez uma matéria gigante, sabe, super, assim, é frustrante. Mas eu continuo fascinada pelos assuntos, não sei. Também tem um pouco do para que serve o jornalismo, que não é necessariamente para mudar o mundo, mas para informar, né? Talvez mudar o mundo seja o papel de outras pessoas. Isso, né? Eu acho, talvez, eu respeito quem tem outra opinião, acho que ativismo não é a nossa praia. Eu vou mostrar o que está acontecendo. Que nem a matéria do drone, olha, eu mostrei o que está acontecendo. Se vocês querem fazer um ativismo, aí já não é o meu rolê. Assim, eu posso ter a minha opinião, e eu tenho a minha opinião, mas eu quis mostrar ali. E acho que as matérias é isso. Ainda acho melhor não confundir essas duas linhas. Maravilha, Pata. Super obrigada. Gente. Obrigada a vocês. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo tem a transcrição desse e de todos os outros episódios. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. A gente também está em todos os aplicativos de áudio e tem episódio novo toda segunda-feira. Durante a licença maternidade da Evelyn Argenta, a produção do Fio da Meada é da Ashley Calvo. A direção criativa é da Flora Thomson-DeVoe e da Paula Scarpim, que também editou esse episódio. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A mixagem é da Júlia Matos e a música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento e a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio é do Rodolfo Viana e a revisão da transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.